passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Jesus, aqui em seu ministério terreno, ele não somente ensinou por palavras, mas ele cumpria as palavras que ele ensinava. Então ele era o mestre que ensinava e fazia segundo o seu ensino para dar exemplo. Estou dizendo isso porque esse texto aqui Mateus escreveu dentro de um contexto quando Cristo, no capítulo 8, havia libertado dois homens endemoniados. E na passagem da libertação ali, os demônios rogaram a Cristo que, se eles os expulsava, então que permitisse eles, demônios, entrar na manada de porcos. E Cristo concedeu. E ao conceder, os espíritos vão e incorporam nos porcos, e os porcos então se precipitam por um despenhadeiro e se afogam na água. Logo em seguida, aqueles que estavam tomando conta dos porcos, chamados porqueiros aqui, foi pela cidade e anunciou. Interessante que os porqueiros, eles foram bastante objetivos e tiveram uma grande competência em anunciar. Eles tiveram uma competência tal que o texto no versículo 24 do capítulo 8 diz que a cidade inteira foi de encontro a Cristo, não para aplaudir, adorar ou gostar do que Cristo fez, mas para pedir para Cristo sair do seu território. Interessante, né? O evangelho pregado pelos porqueiros produz um resultado de tal maneira que o escritor aqui usa de uma palavra, uma palavra de efeito, dizendo assim: a cidade inteira saiu ao encontro de Cristo, mas não para adorar, mas para pedir para Cristo se retira do nosso meio. Por que se retira do nosso meio? O Senhor trouxe um grande prejuízo para nós. Nós gostamos muito dos nossos porcos, os porcos dão uma grande vantagem econômica para nós, e o Senhor vai acabar com os porcos que tem aqui na nossa cidade, e nós não queremos esse prejuízo financeiro. Então, por favor, Senhor, eles rogaram para Cristo sair. Por isso que no texto aqui no capítulo 9, diz assim, e entrando no barco, olha,
O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele não somente mandava fazer, mas ele também fazia. Jesus Cristo, orientando seus discípulos no capítulo 10, ele falou assim: olha, eu envio vocês para as cidades, para os locais pregar, mas se em algum lugar vocês forem perseguidos, vocês não vão revidar, não vão ficar brigando, vocês simplesmente fujam daquele lugar e vá para outra cidade, não fica naquele lugar brigando. Se expulsarem vocês, vocês peguem a mala de vocês e vão embora para outro lugar. Era isso que Cristo fazia. A cidade veio pedir para ele, ele simplesmente não ficou brigando com ninguém, ele não contendeu com ninguém, ele simplesmente entrou no barco, colocou os seus discípulos no barco e partiu para outro lugar. O que isso quer dizer? Se te perseguirem num lugar, não fique brigando, não fique com contenda, não fique querendo provar o que você é, o que você deixou de ser, se você está certo, se não está certo. Não fique discutindo com ninguém, simplesmente pegue a sua Bíblia, pegue o seu Evangelho, pegue a sua fé, pegue as suas coisas espirituais e vá para outro lugar. Não fique brigando naquele lugar. É esse o ensinamento de Cristo, tanto em palavras como em atitude. Sabe por quê? Porque se num lugar te perseguem e não te recebem, no outro lugar vão agir de maneira contrária, vão te receber, vão dar ouvido à tua mensagem, vai ter gente para gostar da tua mensagem. Você não precisa ficar brigando no lugar. Foi isso que Cristo fez. Cristo pegou o barco e foi para outro lugar. Chegando no outro lugar, lá estava a multidão em roda dele. Ali estava a multidão buscando o Evangelho. Se tem gente que não quer, tem pessoas que quer. Se tem gente que detesta a sua mensagem, existem pessoas que vão receber a tua mensagem. Não perca tempo brigando, discutindo com ninguém. Simplesmente pegue e tome a direção do Espírito Santo. E chegaram a outra margem, e eis que então lhe trouxeram um paralítico. O paralítico não caminhava. O texto diz que ele veio carregado por 4 pessoas. Então o primeiro ponto que eu quero dizer aqui, que Deus vê a tua e a minha fé. Deus vê a nossa fé. Está escrito aqui que Jesus, vendo a fé deles. A fé de quem? A fé do paralítico junto com a fé das pessoas que estavam ajudando o paralítico. Eu quero dizer nessa noite que Jesus vê a nossa fé, Jesus vê o nosso esforço. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: olha, Deus não é injusto para esquecer do trabalho da vossa obra, da dedicação de vocês. Deus não vai esquecer a tua dedicação. Deus não esquece o amor que você tem pelo Evangelho, o amor que você tem pela palavra. Deus honra a nossa fé. Jesus honra a nossa fé. Sabe por que Jesus honra a nossa fé? Porque fé é um dom espiritual. Fé é um presente que Deus nos deu. O Espírito Santo capacitou a mim e a você a acreditar. E nós precisamos colocar essa fé em prática. Esses homens aqui colocaram a fé em prática. Eles tomaram uma decisão. Eles estavam fazendo algo por algo chamado fé, que as Escrituras chamam de fé. Se tinha alguém que estava mandando o Cristo embora, que mandou o Cristo embora, mas tem alguém que está pedindo para Cristo fazer algo em seu favor. Existem pessoas precisando. Dentro do contexto aqui, não é um contexto fácil, é um contexto difícil. Porque você vai estudar, você vai ver lá em Marcos é mais detalhista, e Marcos dá um detalhe que esses homens, quando chegaram naquele lugar onde Cristo estava, e o lugar que Cristo estava era uma casa, a casa estava rodeado de pessoas para todos os lados, e esses homens aqui não conseguiram chegar na casa pela porta, tinha uma dificuldade.
Afinal de contas, ali existia uma multidão, e na multidão cada um olhava para o seu próprio objetivo. Na multidão, ninguém está preocupado com o problema dos outros. Ninguém, que eu digo, na maioria, porque sempre tem alguém que deixa a si de lado e ajuda o próximo, mas esses são poucos, e esses poucos encontram as dificuldades. Existia uma multidão, cada um estava lá, e ninguém arredou o pé, ninguém deu lugar na fila, ninguém disse assim: olha, aqui tem uma lei aqui, e os idosos têm preferência, as mulheres com criança têm preferência, sabe, aqueles mais debilitados têm preferência, os mancos e aleijados têm preferência. Não, ali cada um estava agindo por si. A multidão age por si, cada um no meio da multidão age por si, mas Deus conhece aquele que está no meio da multidão e deixa-se de lado e vai procurar ajudar o próximo, que é o caso desses 4 homens aqui. E ninguém arredou o pé, e ninguém ajudou, e ninguém estendeu a mão, mas eles não desistiram. No meio da multidão você tem que aprender uma coisa: você tem que aprender a perseverança. Você não pode olhar para a direita e nem para a esquerda, você não pode olhar para comentários, você não pode olhar para pessoas que se fingem amigos, mas não são amigos. Você tem que firmar o seu pensamento no objetivo e vencer os obstáculos pela fé. Eles acreditavam, eles criam, eles não arredaram o pé e destelharam a casa. Não era algo fácil, era algo difícil. Não era um telhado como hoje em dia, era algo difícil. Escalaram o telhado, escalaram a casa, tiraram o telhado e colocaram um homem em uma cama, em uma maca, na presença de Jesus Cristo. Sabe o que isso ensina? Perseverança. Sabe o que isso ensina? Uma fé inabalável, uma fé que vai de encontro ao obstáculo, vence o obstáculo, vai até o fim, vai até a última consequência, mas não arreda pé. Eu acredito, eu creio e vou continuar no que acredito, vou continuar no que creio. E está escrito que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. A fé de alguém alcançou o objetivo. A fé da igreja tem por objetivo ajudar pessoas. A fé que Deus te deu tem por objetivo ajudar vidas, ajudar almas, ganhar pessoas para o reino de Deus. Você tem que aprender a colocar a tua fé em ação, e a tua fé deve ser uma fé que ajuda pessoas, que abençoa pessoas, que traz bênção para pessoas, que intercede, que ora, que busca, que vai atrás da bênção, vai atrás do benefício do irmão e da irmã, da pessoa que está necessitada, da pessoa que não pode caminhar, que não sabe, que não entende, que não compreende. Você precisa se colocar como um sacerdote na presença de Deus. Qual que é o trabalho do sacerdote? É interceder por aquele que não pode aparecer lá. E nesse sentido, a igreja tem um trabalho sacerdotal. A igreja, num geral, todas as pessoas que têm fé, têm esse trabalho sacerdotal na presença de Deus, que é interceder, buscar a Deus em favor do seu semelhante, em favor do seu irmão, em favor da sua irmã, em favor do seu vizinho, do seu próximo, e orar até pelos seus inimigos, até por aquele que te persegue. A Bíblia, no Novo Testamento, ensina você a orar em favor dessas pessoas. E quando vem a ira sobre nós, por causa de pessoas que fizeram mal para nós, nós controlamos essa ira. Pelo Espírito Santo, pela cruz de Cristo, nós controlamos a ira, nós freamos a ira, nós colocamos um ponto final na ira, nós controlamos ela e falamos para nós mesmos: ira, aquieta-te aí. Fica quietinho aí no teu lugar, fica caladinho no teu lugar. Velho homem, fica caladinho no teu lugar. O que tem que operar é Cristo, é o Espírito Santo. O que tem que operar é os frutos do Espírito Santo.
e não a carne, e não a ira, e não a vingança, mas Deus tem que operar na minha e na tua vida. E assim nós somos levados a buscar a Deus em favor até dos inimigos, em favor daqueles que falam mal de você, daquele que te calunia, daquele que levanta um falso testemunho contra você. E nós somos chamados para orar por essas pessoas também. Sabe por quê? Porque nós estamos carregando alguém pela fé, nós estamos caminhando pela fé, nós estamos andando pela fé. E Cristo, vendo a fé deles, disse, interessante, né? Jesus não vai logo de cara dando a bênção procurada. Jesus não vai dar logo de cara dando a resposta, porque o pedido deles era cura. Mas Jesus vai além e diz: perdoados são os teus pecados. Eles foram atrás de uma bênção visível, uma bênção física. Mas Jesus dá algo invisível, dá algo espiritual, que tem mais valor do que o que eles tinham ido buscar. Sabe por quê? Porque está escrito lá em Efésios que Deus nos dá, é poderoso para nos dar muito mais acima daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Jesus, antes de nós orarmos, Salmo 139, onisciência dele, antes de sair uma palavra da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele já sabe do nosso pensamento, ele já sabe do que está lá no nosso interior. Não precisa, não há necessidade para ele ter conhecimento de nós falarmos, mas nós precisamos agir pela fé e ir até lá e falar. Mas ele já sabe, e ele dá acima do que nós estamos pedindo e pensando. Mas no meio da multidão está cheio de gente que vai lá não para te ajudar. Não, ele não está preocupado em estender a mão. E quando vê você recebendo a bênção, aí eles agem para atrapalhar. A multidão é assim. Tem gente lá no meio da multidão que não ajuda, mas atrapalha. Ele está lá, mas se tiver uma oportunidade para atrapalhar, ele vai atrapalhar. Jesus disse: perdoados são os teus pecados. E alguém disse: mas espera aí. Disse não, começou a pensar. Alguém lá no meio da multidão já começou a pensar. Não é que falaram em voz alta, mas começaram a pensar. Quem é esse daí que pensa que pode perdoar pecado? E Jesus então, conhecendo o pensamento, porque ele é onisciente, aí ele lança um tipo de desafio. E o desafio é: qual que é o mais fácil? Falar perdoados são os teus pecados, ou dizer vai para a tua, toma a tua cama, vai, anda e vai para a tua casa andando? Qual que é o mais fácil? O mais fácil é falar perdoados são os seus pecados. Agora dizer para o paralítico levanta e anda, aí fica difícil, porque é algo visível. Porque dentro da ótica humana é uma coisa impossível, é algo impossível dentro da ótica humana. Mas para que vocês aprendam e saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico: toma a tua cama, levanta e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa, porque os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? O Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados. E aqui é o ponto 2, perdão de pecados. Jesus não somente traz a cura física, mas ele traz a solução para o maior problema do homem. Porque o maior problema do homem não é a doença em si, mas é o pecado inerente da alma humana. É o pecado que nós já nascemos com ele, como disse Davi: em pecado me concebeu a minha mãe, eu fui gerado em pecado, eu nasci em pecado, eu sou todo pecado. E é essa a situação humana, é essa a situação do homem, é essa a situação da mulher, é essa a situação do homem que vive sobre a terra. Ele já nasceu em pecado.
Não é que ele vai aprender a pecar, não é que ele vai de repente adquirir a habilidade, ele vai aprender, ele vai numa escola e vão ensinar ele a pecar. Não, ele já nasce pecador. Tem o período da ignorância, sim, tem o período da ignorância. Enquanto é ignorante, a pessoa até acha bonitinho a primeira mentira que a criança inventou, sabe? As primeiras artes, a pessoa até dá risada, a pessoa até acha bonitinho, mas ali já está a semente do pecado lá no interior daquela criança. E depois vem a adolescência e começa então a aparecer tudo que não presta. O interessante é que o pai e a mãe passam mais ou menos de uns 15 anos ensinando tudo que é certo, e o camarada em um dia põe por terra tudo que é certo e pratica tudo que não presta na vida. E tem uma, hein? Depois ainda coloca a culpa no pai e na mãe, a sociedade coloca a culpa no pai e na mãe, aí coloca a culpa na Dilma, a culpa é do Lula, a culpa é do Michel Temer, a culpa é do Alckmin, a culpa é da polícia, a culpa é do Obama, a culpa é dos Estados Unidos, a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é de Adão que me deu essa herança, e todo mundo é culpado menos ele. Mas nós precisamos aprender com as Escrituras que Cristo trouxe perdão para nós. Cristo nos dá o perdão dos nossos pecados. O salmista, quando chegou numa certa idade, ele fez a seguinte oração: Senhor, não te lembres do pecado da minha mocidade. Sabe por quê? Na mocidade o camarada pensa que pode tudo, que sabe de tudo, que é o dono do nariz, e que pai e mãe é quadrado, não entende, nasceu agora, não entende a internet, não entende isso, não entende aquilo, é um quadrado, é um besta, é um tonto, e pratica toda a sorte de pecado. Aí vem a velhice, aí o camarada faz a oração do salmista, né? Senhor, não te lembres do pecado da minha mocidade, não me trate segundo o que eu mereço, que eu cometi lá na minha mocidade, tem misericórdia de mim. E na realidade é esse caminho que nós devemos tomar mesmo, é o caminho do arrependimento, é o caminho da confissão. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar, nós precisamos reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa insignificância. Nós precisamos reconhecer que nós erramos e precisamos da bondade de Deus. O interessante é que eles aqui não foram lá buscar perdão, mas Jesus está oferecendo perdão. Tem muita gente que vem na igreja, sim, interessado em ser abençoado, em encontrar um bom casamento, interessado em coisas materiais. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é cheio de compaixão e dá para você o perdão, e te ensina o caminho do perdão, e te ensina o caminho do arrependimento, e te ensina o caminho da confissão, que você precisa reconhecer o teu erro, que você precisa reconhecer que você nada é, que você precisa de um Salvador. Só tem salvação aquele que reconhece que precisa de um Salvador. Só tem salvação aquele que reconhece que está perdido, que precisa de Cristo, que precisa de Jesus, e que não pode largar Jesus, não pode deixar Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse: perdoados estão os teus pecados. João, na sua carta, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele trata desse assunto, que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Então, o caminho para a santificação é primeiro reconhecer que tem pecado. O caminho da purificação, do perdão de pecados, é primeiro reconhecer que tem o pecado. Então ele diz: olha, aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e chama Deus de mentiroso,
porque se o camarada não tivesse pecado, Jesus não precisaria fazer o sacrifício lá na cruz. Jesus não precisaria vir à terra, largar o céu e vir à terra e morrer numa cruz. Ele morreu numa cruz porque nós somos devedores para com Deus. Nós temos uma culpa no cartório e precisamos reconhecer isso. E depois que reconhecemos isso, precisamos então seguir o conselho lá de João na sua carta, dizendo que aquele que confessa, Jesus é o advogado fiel para perdoar todos os nossos pecados. E ele diz: olha, eu escrevi isso para que vós não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado para com Deus o Pai, o qual intercede por nós, para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados. Depois disso, depois do arrependimento e da confissão, aí tem o caminho da santificação, aí tem o caminho de andar com Deus, e ele vai tratar isso lá mais na frente na sua carta, dizendo assim: olha, aquele que nasceu de novo, o maligno não lhe toca, o que está nele é a semente da palavra, o que está nele é a palavra, e o inimigo não lhe toca, o maligno não lhe toca, e ele não vive mais na prática do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Agora nós aprendemos a lidar com o pecado, colocar o pecado no lugar certo e não andar mais na prática do pecado. Nós precisamos aprender isso, porque o texto aqui diz assim: olha, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Vai para a tua casa de que maneira? Caminhando com os próprios pés, usando a tua própria força, usando o teu próprio organismo. Você veio aqui, até aqui carregado, mas vai sair daqui andando. Sabe o que isso significa? A igreja te ajudou, alguém te ajudou, mas você tem que aprender a andar com as próprias pernas. Sabe o que isso significa? Você precisa andar pela sua própria fé e não dependendo da fé de ninguém. Até aqui você dependeu da fé de 4, mas daqui para frente eu te curo e você vai depender só de mim, Cristo. É isso que você tem que aprender. Você tem que aprender a caminhar na vida cristã. Você precisa aprender a caminhar. Será que você vai ser crente só dentro da igreja? Sabe por que está cheio de crente só dentro da igreja? Porque não aprendeu a voltar para casa caminhando. Não aprende a vida cristã, não aprende a andar de modo espiritual. Então cai na unha dos camaradas aí que diz que é o protetor. Você vai ficar embaixo do meu paletó, você vai ficar embaixo do meu manto, você vai ficar embaixo da minha cobertura. Olha, você vai estar na minha cobertura e vai estar tudo bem para você. Não é isso que Cristo ensina, não. Cristo ensina que você chegou até aqui pela fé da igreja, mas a partir daqui você vai andar pela tua fé e não dependendo de ninguém. Vai para tua casa andando com as suas pernas. Não fica aí, olha, coisa terrível é você se converter, entre aspas, mas se converter convencido por um pregador, um profeta, um camarada que tem dom, e depois ficar embaixo do pé dessa pessoa que tem o dom. Misericórdia, é terrível. Muitas pessoas têm dom, Deus recebeu o dom, Deus recebeu, mas só que não aprende com Cristo, não ensina de acordo com o Evangelho, e pega as pessoas que vêm pela fé no dom dele e coloca a pessoa embaixo do pé. Agora você deixou de ser escravo lá fora e veio ser escravo de uma religião, veio ser escravo de um líder, escravo de uma pessoa, escravo de um profeta, escravo de um apóstolo, escravo de um bispo, escravo de um presbítero, escravo de um pastor. E não é isso que aqui o texto ensina. Vai para a tua casa andando com os teus pés. Firma bem a tua fé. Aprenda a caminhar pela fé em Cristo, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Não vá ficar embaixo de pé de ninguém, não.
a verdadeira liberdade do Evangelho te manda você ir para casa e você se torna servo de Cristo por amor, não por imposição, mas por amor. Você vai e se oferece a Cristo. Não há um líder, não há uma seita, não há uma denominação, mas há Cristo. Cristo é o teu dono, Cristo é o teu Senhor, Cristo é o autor da tua vida. E a Ele que você deve adoração, honra e obediência. E você então vai caminhando. Mas está cheio de gente na multidão querendo atrapalhar. Mas Cristo vence esses que estão querendo atrapalhar, e o paralítico levanta, vai para casa, e a multidão vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus. Aprenda mais uma coisa nesse texto: os dons espirituais não são dados para nós estarmos aparecendo, para nós sermos colocados no altar. Opa, mas aquele irmão, aquele tem poder, aquele eu vou ouvir, aquele tem poder, aquele eu gosto. Não é para isso não. O dom de Deus, o ministério de Deus, as coisas que Deus dá, é para nós vermos e glorificarmos a Deus. Deus é o centro, Deus é o glorificado. Jesus, como homem, cumpriu bem o seu papel. A multidão ali foi controlada, e os adoradores, porque no meio da multidão não tem somente gente atrapalhada não, tem gente boa também no meio da multidão. E os gente boas no meio da multidão, os que eram adoradores fiéis, glorificou a Deus que deu tal poder aos homens. Aprenda uma coisa: homem nenhum na terra tem algum poder se de cima não for dado. O que Cristo falou para Pilatos? Pilatos falou para Cristo: olha, por que você não responde para mim? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te prender? O que foi que Jesus falou para ele? Nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Então começa por aí. Se o homem tem algum poder, é porque do céu foi dado. Agora, esse homem que recebeu esse poder tem uma grande e imensa responsabilidade para aplicar esse poder de acordo com a ética, de acordo com a vida espiritual, de acordo com as coisas certas e as coisas morais pertencentes a Deus, que era o que Pilatos não tinha. Pilatos recebeu o poder, sim, Deus deu o poder para ele, mas Pilatos usou o poder de maneira errada para castigar o inocente e soltar o culpado. Ele mandou prender Cristo e soltar Barrabás, junto com a multidão, junto com as pessoas. Ele fez isso. Mas cada um é responsável pelas suas atitudes. A nós cabe fazer como Cristo. Sim, eu reconheço a tua autoridade. Não estou dizendo que você não tem autoridade, mas pode ir em frente. Você vai fazer uma coisa errada, mas maior pecado tem aquele que me entregou a ti do que você mesmo. Mas o teu pecado não vai ser anulado não. Você vai responder no dia do juízo. Então nós temos que aprender que o que Deus dá para nós é para glorificar a Deus. É para Deus ser glorificado. Se Deus cura, é para Deus ser glorificado. Se Deus liberta, se Deus expulsa demônios, se tem expulsão de demônios, se tem libertação de vidas, se tem pessoas sendo curadas, se o Evangelho está sendo pregado, se alguém recebe sabedoria para estar explicando as Escrituras, tudo é para a glória de Deus. Não é para o louvor do homem, não é para colocar o homem no altar, mas é para Deus ser glorificado. E isso nós temos que aprender. Mas Jesus continua. Jesus então faz a obra e continua. Jesus oferece o perdão e continua. E agora ele passa por uma alfândega. O que é alfândega? Local onde o publicano fazia o seu trabalho de cobrança de impostos.
Então a alfândega está relacionado com impostos. E essa turminha lá, os publicanos, era uma turminha terrível, hein? Por que eles eram terríveis? Vocês conhecem bem a história da corrupção, né? Se o cara tinha que pagar 10, eles cobravam 20. 10 ele mandava para o governo de Roma e 10 ele mandava para ele mesmo. Então eram uns camaradas que, né? É aquilo que nós conhecemos aqui no nosso Brasil como corrupção. Tá explicado fácil, facinho de explicar. E Jesus passa por lá e chama um desses caras que estava lá, chamado Mateus. Mas Jesus tem cada uma. Ele acabou de arrumar uma confusão lá, dizendo: perdoados são os seus pecados, e o povo não gostou. Teve gente lá que não gostou. Na cidade lá, antes disso, os porqueiros não gostaram, os donos da cidade não gostaram. E agora Jesus passa na alfândega e chama um publicano para seguir ele. Mas esse Jesus não tem jeito mesmo, né? Ponto de vista humano, a ótica humana, Jesus não tem jeito. Jesus, olha, é um atrapalhado, tá? Vai enterrar o ministério dele, vai enterrar aquilo que ele tem, porque já pensou, agora ele passou lá na alfândega e chamou o camarada. Sabe o que o camarada fez? O camarada era de dinheiro. Mateus, afinal de contas, ele não era pobrezinho não, ele era rico, sim, lógico, né? Cobrava um monte de coisa errada lá. Todo publicano era rico. E Mateus pega e faz uma ceia, faz um jantar. Um jantar, né? Para fazer um jantar para Cristo, tinha que ter tinha que ter muita coisa, porque não era só Cristo. Era os seus discípulos e mais os espião que ia atrás. Ia uma turma, né? Não era só discípulo que ia, e os espião também. E a gente de todo jeito atrás de Cristo. E Mateus faz então uma festa lá, e Jesus aceita o convite. Afinal de contas, Jesus tinha chamado ele agora retribui chamando Cristo para uma ceia, e Cristo vai. E Cristo entra naquele lugar, e Cristo senta na mesa, mas naquele lugar não tinha somente espião, foi gente espião, foi gente do bem, mas encheu de pecadores, encheu de publicanos, encheu de pessoas que não valia nada na ótica da sociedade. Gente que não prestava foi para aquela festa lá e sentou na mesa com Cristo. Agora Jesus aceita os pecadores sentando junto com ele na mesma mesa. Se já deu confusão lá, agora a confusão aumenta. E agora não é só pensamento. Olha, antes só foi pensamento. Agora os fariseus chamam os discípulos. Vem cá, discípulos, explica uma coisa para a gente aqui. O mestre de vocês aí está sentado na mesma mesa, junto com publicanos e pecadores. Aí Jesus ouviu. Poderia só ter pensado, Jesus ia saber do mesmo jeito, mas Jesus agora ouviu, e Jesus então chama eles para si e diz: olha, eu não vim chamar os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes, aqueles que estão doentes. Eu vim para os doentes, eu vim para aquele que está doente espiritualmente, eu vim para que o doente seja curado. Então, para isso, olha, nessa analogia do médico e do doente, o doente precisa reconhecer a sua doença e precisa ir atrás do médico, buscar o conselho do médico e colocar o conselho do médico em prática. Então nós temos uma doença, e essa doença chama-se pecado. Essa doença, o nome é pecado, e Jesus veio para curar o meu e o teu pecado, o nosso pecado, para nos sarar do pecado.
Isaías 53, e Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. O nosso pecado foi colocado sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Nós somos curados do pecado pelo sofrimento de Cristo, pela ferida de Cristo. Pelo sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, Jesus trouxe a cura para mim e para você. Jesus nos trouxe o perdão, Ele perdoa todo o nosso passado, como foi dito aqui na Santa Ceia de manhã. Ele jogou no profundo do mar o nosso pecado, mas não somente o nosso pecado, Ele nos cura dessa doença chamada pecado também. Ele tem poder para entrar dentro de nós e ministrar o remédio que nos leva pelo caminho de santificação. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, Ele nos fortalece na nossa fraqueza, Ele nos dá condições de viver uma vida nova. Nós nascemos de novo, você nasceu de novo. Você não deve mais nada para o mundo, você não deve nada para o diabo, você não deve nada para ninguém, você só deve para Cristo. Cristo é o teu libertador, Cristo pagou o preço por você, Jesus pagou o preço pela tua vida. Você não precisa mais ter cuidado do pecado que guerreia dentro do teu corpo. Você não precisa mais obedecer àquele impulso pecaminoso dentro de você. Afinal de contas, a pessoa sem Cristo, mesmo que não queira, ele é obrigado a fazer. Sabe por quê? Porque ele está naquela velha natureza. Ele tem conhecimento do que é certo e do que é errado? Tem. Todo ser humano tem conhecimento do que é certo e do que é errado. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Às vezes ele condena no outro a coisa errada, às vezes ele chega para outra pessoa e dá lição de moral, mas ele mesmo não aplica na vida dele. E o engraçado é que está cheio de pregador assim. Está cheio de pregador que ensina certinho para os outros, dá o remédio certinho para os outros, mas ele mesmo não toma. Quando você vai ver a vida dele é uma contradição da mensagem dele. E aí o camarada tem que pregar daquele jeito assim: ó, olha para Jesus, não olha para mim não. Eu sou falho, se você olhar para mim você vai ver defeito, se você olhar para mim você vai cair, mas se você olhar para Jesus vai ser bênção pura. Mas Paulo diz assim: olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Deus. Mas Jesus, como médico, ele dá a receita certa. Ele dá a receita começa com o novo nascimento. Você nasceu de novo. E aí, nesse nascer de novo, tem um processo de crescimento. Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Para quem nasceu de novo, qual que é o conselho de Pedro lá para quem nasceu de novo? Desejai afetuosamente o leite racional como criança recém-nascida, para que por ele vá descrescendo. Toda criança traz dentro de si já aquele instinto de sobrevivência. Qual que é o instinto? Precisa do alimento. A criança chora, não sabe pedir, mas chora porque precisa do alimento. A criança já tem aquele instinto. Você nasceu de novo, já tem dentro de você aquele instinto, o alimento espiritual, o alimento da palavra, o alimento da fé, o alimento que está escrito dentro, que está na palavra. É a receita de Cristo, é a receita de Jesus, é a receita de Pedro, quando ele diz: olha, vocês precisam desejar o leite racional. O que é leite racional? É o leite, olha, é algo que traz inteligência, é algo que está falando do racional da inteligência. Tem gente que se orgulha de ser burro, é um ignorante dentro das escrituras, mas se orgulha. Ele acha que dando 2 pulos e 3 gritos está tudo bom. Ele acha que porque teve 2 sonhos ou 3 sonhos e se cumpriu, já é o ápice, é o altar de tudo. E não é assim. Nós precisamos aprender das escrituras. Nós não precisamos ser analfabeto de Bíblia. Nós precisamos buscar inteligência dentro das escrituras. Você é inteligente, você é um ser racional, você tem inteligência.
você tem capacidade de andar com os próprios pés e não ser guiado por mão de ninguém. Você precisa aprender das Escrituras. E você precisa aprender que Deus já perdoou, Deus já trouxe o perdão para você. Não é ninguém que vai ir lá diante de Deus e trazer o perdão para você. Não é uma intermediação, não é uma mediação. Mediação foi lá no Velho Testamento, mediação dos sacerdotes foi lá no Velho Testamento. Agora só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o mediador, Jesus é que está no meio. E você precisa aprender com Ele, você precisa crescer com Ele, você precisa se colocar a caminho com Ele. Versículo 13: Ide, porém, e aprendei. O que significa? Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, para as pessoas que estavam lá, falando contra Cristo, falando contra aquela festa, contra aquela ceia, falando contra aquela reunião, a exortação de Cristo foi essa: ide e aprendei. O que significa? Misericórdia quero. Sabe por quê? Lei não funcionou, moral não funcionou, a lei de Moisés não funcionou, a lei colocada lá pelos publicanos e fariseus, pelos fariseus, pelos saduceus e os sacerdotes, o costume também não funcionou. Agora o que eu preciso aprender, o que significa misericórdia quero. Não é mais sacrifício, sacrifício não funcionou, sacrifício não levou ninguém a lugar nenhum, sacrifício não mudou a vida de ninguém. O que nós precisamos aprender, que o que muda é a misericórdia. A misericórdia que Deus teve de mim, a misericórdia que eu devo ter do meu irmão, a misericórdia que nós devemos colocar em prática no nosso meio. É isso que vai nos levar ao ensinamento verdadeiro. Nós somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus chegou até nós e agora nós precisamos aprender com essa misericórdia. Essa misericórdia precisa dominar o nosso coração, precisa dominar a nossa conversa, precisa dominar o nosso pensamento, precisa dominar o nosso interior. Nós precisamos aprender como Deus teve misericórdia de nós. Cristo, ao libertar um endemoniado, o camarada queria segui-lo, e ele diz: olha, não, você não vai ser permitido vir me seguindo, mas vai para a tua casa, para os teus, e conta para eles como Deus teve misericórdia de você. Então, ao invés de querer ensinar o que Cristo deve fazer, nós precisamos nos calar e aprender com Cristo, porque aqui dentro desse texto aqui, as pessoas que estavam lá como espião queriam ensinar Cristo. Não estavam lá para aprender de Cristo, mas estavam lá para querer ensinar Cristo. Ó, você não pode falar que vai perdoar pecado, porque o homem não tem essa autoridade. Você não pode estar vindo no meio dessa festa. Esse lugar não é para alguém que é profeta, não é para alguém que é santo. Esse lugar é um lugar que só tem gente que não presta. Você não deve andar dessa maneira. Eles queriam ensinar Cristo. Não queria aprender com, até chamava ele de mestre. Mestre, o mestre de vocês aí, o mestre de vocês está errado. Ele precisa vir ter uma aulinha com a gente aqui, porque ele estava agindo errado. O mestre de vocês está errado. Não estava lá para ensinar, para aprender, estava lá para querer ensinar. Está cheio de gente que só quer ensinar, mas não quer aprender, porque primeiro precisa aprender para depois ir ensinar. Então vocês vão e aprendem primeiro o que significa misericórdia quero. Para aprender isso,
precisa entrar pelo caminho da humildade. É isso que a maioria da multidão não tem. Precisa entrar pelo caminho da humildade. É doído, é triste chegar e falar assim: olha, eu estou errado, eu reconheço que estou errado, eu reconheço que todos esses anos, o que me ensinaram, o que eu pensei, da maneira que eu estava agindo, que eu pensei que era certo, eu estou totalmente errado. Para tomar essa decisão, precisa realmente de ser quebrado, precisa acontecer um milagre dentro da vida da pessoa. Que arrependimento é fácil de explicar, mas para colocar em prática é difícil, porque o velho homem não quer se dobrar não. O velho homem gosta da mensagem que vai comprar o direito para estar na presença de Deus. E o evangelho é dizer assim: olha, você não tem condições de comprar nada de Deus, você não tem condições morais, as tuas obras não servem para nada, elas são trapos de imundícia. Você precisa de reconhecer que é necessário Deus ter dó de você, Deus ter compaixão da tua vida, senão nada feito. O homem não tem condições de chegar na presença de Deus com a sua roupagem própria. Ele precisa pegar uma roupa emprestada, e a roupa é Cristo, a vestimenta é Cristo, a obra é de Cristo. Você precisa pegar de Cristo e de aprender o que significa misericórdia quero. Deus está oferecendo para você o perdão. Que Deus te abençoe e te guarde, amém?